A morte silenciosa de Mary O'Connell. O ano era 1705. Um frio cortante atravessava as colinas da Irlanda, e o vento trazia consigo o lamento das almas que jamais encontraram descanso. Em uma pequena vila, onde a névoa parecia esconder segredos sombrios, vivia Mary O'Connell, uma mulher simples e esposa dedicada, conhecida por sua beleza incomum e por um anel de ouro que herdara da mãe. Naquele inverno rigoroso, Mary adoeceu de repente. Febre alta, pele pálida, olhos fundos. Médicos foram chamados, padres oraram, mas nada impediu o inevitável. Antes que o sol nascesse, Mary foi dada como morta. O medo de uma possível doença mortal fez com que os vizinhos exigissem um enterro imediato. Nem o marido, desolado e chorando aos pés do caixão, teve tempo de se despedir. Assim, antes do amanhecer, ela foi levada à sepultura, vestida com seu vestido branco e o anel dourado brilhando no dedo inchado, que ninguém teve coragem de remover. As pás lançavam terra sobre o caixão enquanto o silêncio se instalava, denso e mortal. A vila dormia em silêncio, mas o cemitério jamais dorme. Quando a lua atingiu seu auge, 2 homens encapuzados atravessaram os portões enferrujados. Eram ladrões de túmulos, criaturas sem alma, movidas pela ganância. Tinham ouvido falar do anel valioso enterrado junto da falecida e não deixariam que o ouro repousasse com ela. Suas botas afundavam na lama. O som abafado ecoava como batidas de coração no escuro. Um deles murmurou: "Rápido, antes que alguém nos veja." Com pás afiadas começaram a cavar. O cheiro da terra úmida se misturava ao da decomposição. O caixão foi alcançado. Rangendo, a madeira cedeu. Lá estava Mary, imóvel, serena, o anel ainda no dedo inchado. "Está preso", sussurrou o mais novo. "Corta o dedo", respondeu o outro. Um som seco ecoou, mas antes que o anel pudesse ser arrancado, algo impossível aconteceu. Um som rasgou o silêncio, um gemido profundo, humano, vindo de dentro do caixão. Os 2 ladrões congelaram. O mais jovem recuou tremendo. "Você ouviu isso?" sussurrou ele, a voz falhando. Antes que pudessem reagir, os olhos de Mary se abriram, pálidos, vazios, mas vivos. Ela inspirou com força, como quem retorna de um pesadelo. E então gritou. Um grito tão agudo, tão horrendo, que fez os corvos levantarem voo aos berros. Os ladrões largaram as pás e correram como se o próprio inferno os perseguisse. Mary, coberta de terra, sangue e pavor, levantou-se cambaleante. O corte em seu dedo ainda sangrava. A lua iluminava seu rosto pálido e a mortalha rasgada. Ela olhou em volta, confusa, e deu o primeiro passo para fora da cova. O som dos ossos rangendo acompanhou cada movimento. O frio a envolvia, mas dentro dela, algo queimava. Desorientada, Mary começou a caminhar pela estrada de terra que levava à vila. A noite estava silenciosa, exceto pelo arrastar de seus pés descalços e pelo gotejar do sangue que caía de sua mão mutilada. Cachorros começaram a uivar ao longe. As luzes das casas pareciam tremer diante de sua presença. A cada passo a mortalha branca se tornava mais escura, manchada de terra e sangue. O vento sussurrava seu nome, ou talvez fosse apenas o eco da morte zombando de sua alma perdida. Quando chegou à sua casa, o marido, Patrick O'Connell, ainda velava em prantos, incapaz de aceitar a ausência da esposa. Uma batida soou à porta. Fraca, lenta, insistente. Patrick se levantou, o coração acelerado. "Quem está aí?" perguntou. Nenhuma resposta. Apenas mais uma batida. E então, uma voz, trêmula, quebrada. "Sou eu. Patrick, abre a porta." Patrick abriu a porta, e o que viu o condenou instantaneamente. Diante dele estava Mary, pálida como a neve, os olhos vítreos e sem alma, a mão pingando sangue. O anel ainda brilhava, preso no dedo parcialmente cortado. O marido cambaleou para trás, horrorizado. "Não, não é possível. Eu te enterrei", murmurou.
Mary deu um passo à frente, os lábios entreabertos, a voz rouca. Patrick, voltei para casa. Ele gritou, um som de puro terror. O corpo dele tremeu, os olhos reviraram e caiu morto ali mesmo, aos pés da mulher que amava. O coração simplesmente parou. Mary o olhou em silêncio, lágrimas misturadas ao sangue. A chama da vela que iluminava o quarto vacilou, e o vento soprou pela janela aberta, apagando a luz. Lá fora, o sino da igreja tocou 3 vezes. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram Patrick morto e Mary viva. A notícia se espalhou como fogo. Uns diziam que ela havia sido enterrada por engano, outros sussurravam que a morte havia sido enganada. O padre, aterrorizado, ordenou que o corpo do marido fosse enterrado imediatamente, na mesma cova que até poucas horas antes abrigava o corpo de Mary. Ela observou em silêncio enquanto os coveiros selavam o destino do homem, que tombara de medo ao vê-la viva. As pessoas passaram a evitá-la. Alguns faziam o sinal da cruz ao cruzar seu caminho. Outros deixavam oferendas à sua porta, acreditando que ela havia sido marcada pelo sobrenatural. Mary tentou retomar a vida, mas em seus olhos havia algo diferente, um vazio que nem o tempo conseguiu preencher. Os anos passaram, e Mary, com o tempo, casou-se novamente, teve filhos, reconstruiu o lar, mas nunca mais tirou o anel amaldiçoado. Às vezes, durante a noite, o novo marido a encontrava sonâmbula, parada diante da janela, olhando para o cemitério distante. Mary, volte para a cama, dizia ele. Ela apenas murmurava. Ele ainda está lá, esperando. Certas manhãs encontravam pegadas na terra úmida, indo e voltando da estrada do cemitério, como se alguém tivesse caminhado de madrugada. E quando a morte veio buscá-la novamente, muitos juraram ter visto luzes azuis sobre sua casa, como chamas frias dançando no escuro. Desta vez, não houve dúvida. Mary estava realmente morta. Foi enterrada mais uma vez, no mesmo cemitério onde tudo começou. O caixão desceu lentamente, e a terra cobriu o que restava da mulher que desafiou a morte. Anos depois, curiosos visitaram sua lápide e ficaram em silêncio diante da inscrição feita em letras gastas. Mary O'Connell viveu uma vez enterrada 2 vezes. Até hoje dizem que em noites de lua cheia, quando o vento sopra entre as colinas, é possível ouvir batidas fracas vindas do subsolo e uma voz feminina sussurrando: Patrick, abre a porta. Nenhum coveiro ousa trabalhar naquele cemitério depois do pôr do sol. E o anel, dizem, nunca mais foi visto. Talvez ainda esteja lá, preso no dedo gelado de quem viveu 2 vezes. Ou talvez tenha encontrado outro dono. Se você chegou até aqui é porque também sente o arrepio que essa história deixa no ar. A mulher que desafiou a morte e voltou do túmulo, Mary O'Connell, deixou mais do que uma lenda. Deixou o medo de que o descanso eterno nem sempre seja eterno. O que você faria se a pessoa que você enterrou batesse à sua porta viva pedindo abrigo? Comente aí o que você acha que realmente aconteceu naquela noite. E se quiser mais histórias de arrepiar, deixe o seu like, se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades e diga nos comentários de onde você está assistindo. Nos vemos às 19 horas. Muito obrigado por assistir e até a próxima, se a escuridão permitir.